E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Pedir, viu? Com um podcast voltado só para gastronomia e tudo que a gente fala de receita a respeito da área tá aqui, né, doutora Ildizânia Machado? Isso mesmo, eu sou Zânia Machado, nutricionista, e esse aqui é o senhor Rogério Holanda, chefe de Ah, cozinha. obrigado pela apresentação. Gente, nosso convidado hoje, Hoje, top. se você tem pecado, a hora é agora de... Desculpa. Ah, pode vir, pode Pode vir. ver. Estamos com o padre Luiz aqui, que é um dos maiores escritores que tem na área da temática de teologia bíblica, tudo. Rapaz, o senhor é um danado mesmo, viu, padre? Muito bem-vindo. Se apresente aí, pro pessoal, Tá diga bem, quem é o obrigado senhor. pela acolhida, né? Estou muito feliz de estar aqui, poder conversar com vocês. Eu sou o padre Luiz Erlim, sou missionário claretiano Uhum. de uma ordem religiosa e trabalho numa editora. Às vezes a gente pensa o padre trabalhando diretamente numa igreja, numa É, paróquia, né? quando o padre chegou aqui, a gente falou: o senhor vai pedir batinha? Eu fiquei Justamente. assim, porque a gente já tem uma imagem de padre, Isso, né? é. Que tá no inconsciente, então... Geralmente a gente associa padre ligado a uma paróquia, É, mas a exato. minha congregação, os missionários claretianos, tem por princípio que você deve evangelizar por todos os meios possíveis. Então, além das paróquias, das igrejas, nós temos vários tipos de trabalho, como o trabalho na área de comunicação, educação, obras sociais. Então, aí a gente consegue estar presente também nesse universo, né? E como eu tenho facilidade, eu tenho uma intimidade muito grande com a literatura, eu me especializei por orientação dos meus próprios superiores para que eu trabalhasse nessa área, né? Eu fiz jornalismo, fiz mestrado, fiz doutorado em comunicação social e trabalho numa editora que pertence à congregação, que é a editora Ave Maria. Inclusive, é uma das editoras mais antigas do Brasil, são 125 anos de história. Então, fazer parte dessa história, trabalhar nessa editora, me enche de De orgulho, orgulho. assim, de saber que eu estou fazendo parte de uma história que é uma história bonita. Então, eu trabalho na editora como diretor e também editor, e também sou escritor, né? Então, eu tenho mais de 20 livros publicados, mais na área de espiritualidade. é, E assim, e também tem uma parceria interessante, depois a gente vai falar sobre isso, com Maurício de Souza. São 6 livros que eu escrevi, o Maurício ilustrou, e tem assim, um alcance bastante É, interessante junto com as crianças, né? criança é a Toda vez, base, né? toda vez que a gente vai fazer um lançamento, né? E a pessoa se encanta, a criança se encanta pela capa do livro, que tem a Mônica, tem o Cebolinha, o Cascão, mas é interessante que ali tem uma mensagem religiosa, né? Ali foi um padre que escreveu. E isso também é importante dentro desse universo que eu dizia evangelizar por todos os meios possíveis. Sim. Então você encontra ali um caminho de evangelização que ele é muito eficaz. Urgente, oportuno e eficaz, a gente costuma dizer. Porque a gente consegue chegar numa criança que talvez se encantou pela capa do livro e vai receber uma mensagem que é uma mensagem Do evangelho, né? espiritual do Evangelho. Então, isso é um pouco da minha vida. Eu sou natural do Paraná, de Agricultor, né, Cambé, padre? a minha família todinha, plantadora de café, plantadeira de café, vamos assim Uhum. dizer, e sou pé vermelho. Não vou Eita! nem tirar, não vou tirar minha meia aqui, porque o meu pé deve estar encardido Ainda, será que é? daquele tempo que Não eu sai, Ô, corria. não, ô, pai. Não ô, ô, sai, não ô, sai. padre, nós que somos agricultores, que eu sou agricultor, sou criado na agricultura, parece que tem alguma coisa que carrega a gente na terra, né? É, A gente não esquece daquilo, né? é verdade. É interessante que essa não só memória, mas o que eu vivi na minha infância, eu consigo reproduzir muitas Nos daquelas livros. cenas naquilo que eu escrevo. Cenas do cotidiano que eu via, que eu lembro, né, de ter vivenciado, eu consigo colocar isso de forma escrita. E talvez seja por isso que os meus livros eles chamem tanta atenção pela simplicidade do tema, né? A gente trabalha questões bem profundas, mas com uma linguagem bem pé no chão. E aí também tem muito, a gente já trazendo para o tema, né, que é Uhum, a questão do evangelho, tem muito disso em Jesus é também. verdade. Porque Jesus se apropria de elementos,
culturais ali do cotidiano e tenta fazer com que a sua mensagem seja entendida por aquelas pessoas através das parábolas, né? Então ele conta aquelas histórias que são histórias muito rurais também e as pessoas vão assimilando aquele conteúdo. Então, quem tem o pé na terra, com certeza consegue se aproximar mais do coração do outro. É verdade, é verdade. Ô, padre, agora sim uma pergunta que eu acho que é a primeira que eu queria fazer Vamos pro lá. senhor. Por que que a hóstia não tem gosto? Hum, Porque é comida, né? E é, o porquê da Mas é hóstia? simbólico. Então, mas é isso que eu trouxe o padre aqui exatamente É, para isso, né? a orientação que na hora de fabricar a hóstia, Uhum. ela só pode ter dois elementos, que é a farinha, porque é pão, Uhum. né? E água. E de fato, a farinha com água ela não vai dar gosto, Não dá né? gosto. Então, o princípio é o pão. Se tiver qualquer outro tipo de ingrediente lá, essa hóstia não vai poder ser consagrada. Estou falando isso dentro do universo católico, né? Uhum. Porque para a gente, pro católico, a Eucaristia ela não é uma representação, ela é o próprio Cristo, né? A gente acredita que quando o padre faz a transfiguração ali, a transubstanciação através daquela oração, aquilo se transforma pelo próprio desejo de Deus, pelo próprio desejo de Jesus, que é a orientação que ele deu. Então, se tiver qualquer outra substância, Você tá. aquilo invalida, né? É a mesma coisa o vinho. Tem alguns lugares na Europa que eu já pude presenciar, eles fazem o mesmo processo de fabricação aqui no Brasil, que eu digo com os elementos, com a água e a farinha. Mas talvez porque lá a farinha seja muito melhor que a nossa, De boa qualidade. ela é um pouquinho mais grossa e ela tem um gostinho diferente Diferente. da nossa. Já. Talvez pela forma como ela é assada também. Agora, aqui no Brasil, são essas hóstias bem mais simples, né? Tem gente que às vezes pensa em fazer pão mesmo, né? Na hora de consagrar. Inclusive, na Semana Santa, as pessoas fazem o pão, mas é aquilo, o pão tem que ser feito com água, sem o fermento, né? E com a farinha. E fica meio complicado também se você fizer, né? Como é que fermenta, né? Como é que fermenta? E depois assar, como é que você Exato. vai comer aquilo? Então, a forma mais prática, pastoralmente falando, é a questão da partícula como hóstia mesmo. Uhum. Mas quem produz? Quem fornece para a igreja? Cada igreja produz ou tem uma central de produção? Geralmente são congregações religiosas femininas, são freiras que Hum. fazem a hóstia. Então, tem muitas irmãs de mosteiro, que são aquelas irmãs que ficam enclausuradas, vamos assim dizer. Essas irmãs, que é o ora et labora, né? Você ora e você trabalha ao mesmo tempo. E o trabalho que elas fazem ali, fechadas dentro daquele mosteiro, é em benefício à igreja. Geralmente são elas que fazem essas hóstias. E aí você tem um aval, né? Você tem ali uma seriedade, que são irmãs que estão produzindo aquelas hóstias que serão consagradas e que serão consumidas depois. Verdade, viu, padre? Ô, padre, assim, vindo aqui para a parte do Evangelho de Jesus, por quê? Assim, na concepção do senhor, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Existe um estudo de vocês sobre isso? Assim, porque a minha esposa estava até falando, né? Porque lá na Bíblia fala, né? Quando veio o mestre de cerimônias falar com Jesus lá, ele falou assim, ó, geralmente o vinho dão o bom vinho pra gente. Quando estamos já um pouco já elevado, aí trazem o vinho ruim. Lá no casamento, quando Jesus transformou algo em vinho, foi o contrário, né? O mestre de cerimônia falou, aqui foi o contrário, trouxeram o melhor que tinha agora no final. Assim, por que o senhor acha que Jesus fez ali aquele primeiro ato dele de transformação, de um milagre, e foi exatamente vinho? Se é algo tão controverso, né? Porque a gente não pode beber, né? O que a religião fala, não bebe, não, né? O que é que o senhor acha disso? Então, o vinho na Sagrada Escritura, ele tem a conotação de alegria.
né? Então, o primeiro milagre de Jesus, ele é realizado segundo o Evangelho de São João, que é João que narra o milagre nas bodas de Caná. Esse milagre também, ele é realizado, ele é concreto, mas ele é simbólico. Ele tem várias conotações simbólicas. O fato de estar num casamento, né? Esse casamento simboliza uma nova aliança que Jesus veio trazer para a humanidade. Nós tivemos as alianças antigas do Antigo Testamento, mas essa seria uma nova aliança. Então, o fato desse milagre ter sido realizado em uma boda, né, em um casamento, ele tem esse significado. O vinho antigo, aquele vinho que acabou, era tudo aquilo que o Novo Testamento falava e que já tinha sido concretizado, né? E que não tinham experimentado a verdadeira alegria até então. Então, Jesus se apresenta naquele momento, consagrando aquelas talhas que eram água e se transformaram em vinho. Ele está dizendo que um novo começo para a humanidade estava nascendo, que é esse tempo de graça que o cristianismo instaurou. Então, ele transforma a água em vinho, simbolizando um período de alegria que ele traria para a gente. E a gente sabe qual alegria é essa. É verdade. A alegria de termos sido resgatados do pecado. Ele nos garantiu a eternidade, né, com a sua morte na cruz. Então, tem esse símbolo, esse simbolismo de trazer essa alegria para a humanidade. Agora, também tem isso. Às vezes a gente tem uma concepção de que a bebida é pecado, mas na Sagrada Escritura nunca a bebida foi tratada como pecado. Não está escrito. O ato sim, né? O que diz lá no Antigo Testamento, sobretudo, Paulo também fala disso, que é o exagero, você extrapolar. Isso sim pode ser considerado como pecado. Mas ali você tem Eclesiastes, livro de sabedoria, Eclesiástico. Esses livros também apresentam esse controle diante da bebida. Não que a bebida seja algo ruim, mas você saber se controlar com relação a isso. E tem uma questão cultural também, essa questão não da proibição, mas da orientação para cristãos não beberem, é que no século XIX, nos Estados Unidos, existia ali uma depravação muito grande, né, no final do século XIX. Então, a cidade de Nova York, sobretudo, estava tomada por gente de toda espécie, e aí o governo precisava fazer um controle, e esse controle passava pela bebida, porque a bebida desencadeava muitas daquelas atrocidades cometidas. E aí o governo fez um acordo com as igrejas evangélicas dos Estados Unidos para que eles apoiassem. Então a igreja evangélica começou a apoiar a não bebida, e isso foi entrando na tradição dos evangélicos, que não tinha proibição para beber antes. E a partir daquele momento a bebida foi encarada como um pecado. E esses evangélicos, por sua vez, no começo do século XX, vieram para o Brasil. Que é o pentecostalismo. Isso, né? E trouxeram essa vertente. Práticas. E essa prática, ela se instaurou. Hoje, inclusive, dentro da própria Igreja Católica, muitas pessoas censuram a bebida alcoólica. Mas a bebida alcoólica nunca foi proibida, nem na Bíblia, e muito menos pela Igreja. O que se proíbe, sim, é o exagero, né? Ô, padre, o vinho na Bíblia tem várias... Por exemplo, o vinho poderia ser apenas um suco de uva. Se a gente for buscar para a tradução, tem algumas conotações. Poderia ser apenas uma bebida que não é fermentada. No momento do milagre, na época do milagre, a fermentação era proibida, tanto no pão como no vinho. Então, a gente imagina que aquele vinho não seria alcoólico. Isso imagina, tá? Não estou afirmando. Porque seria proibido, certo? Então, será que Jesus fez um milagre de uma bebida proibida no Estado, na época? Eu acho que não. A inquietação, sabe? Eu acho que não, porque você tiraria toda a conotação do que é a bebida.
senão ela não chamaria vinho. Ela teria Suco a de palavra suco de uva ou um outro nome. Porque a beleza, justamente, de você interpretar de uma forma metafórica Uhum. o vinho e essa relação de Jesus com o vinho, é essa alegria que o vinho proporciona. E ele precisa ter uma conotação de álcool para que, de fato, a sua alma se sinta. Porque quando a gente toma Dá, moderadamente uma é, dá taça de vinho, a ele te calma, dá dá, uma ali. sensação muito boa. Então, se você, às vezes, tira essa característica, você esvazia o real significado, né? E tem assim também, no momento da última ceia, quando Jesus toma o pão, né, e o vinho, e diz, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, ele está associando aquela bebida ao seu próprio ser, né? E mais uma vez aí a gente percebe essa conotação de Jesus que vem trazer uma nova vida, né, para os seus discípulos e para todos aqueles que acreditarão depois dele. Então eu não faria essa leitura por esse lado. Uhum. Para mim, se está escrito vinho, é vinho. Não Porque tem outras senão traduções, né? senão esvaziaria o O sentido. Ô, padre, assim, existe alguma simbologia, o porquê do partir do vinho, ou do pão? Por que que Jesus poderia ser outra coisa, não poderia? Ele poderia ter escolhido outra coisa, ou ali tem um simbolismo também, porque o pão é muito presente, né? É. É, multiplicação dos pães, a multiplicação do peixe, mas o pão, assim, na hora aqui, que ele reparte o pão na Santa Ceia, só poderia ser pão ali? Jesus poderia ter repartido algum Porque outro alimento? o pão, na verdade, é a base alimentar de toda a cultura, né? Assim, mesmo aqui na América, que a gente não tinha o trigo, Exato, veio depois de se tornar, né? mas você tinha ali o milho e fazia uma espécie de pão também, muito parecida com o pão, com o milho, né? Então, essa base alimentar, ela está presente em muitas culturas. E é o mais fácil de fazer, né? Quando a gente está com fome, ainda hoje, você vai por um carboidrato. E geralmente esse carboidrato é Da um energia, né? salgado, alguma coisa. E naquele tempo que as pessoas não tinham tanto recurso, a maioria das pessoas eram muito pobres, e ainda hoje, se a gente for observar no Oriente Médio, a grande base alimentar continua sendo o pão. E aquele pão fininho, né? Que é diferente do nosso. Pão Parecendo asno, né? isso. Ah, O pão sírio também parece bastante. Eu tive uma vez na Índia e eu me surpreendi deles fazendo aquilo. Aquela multidão de gente sedenta de fome. E era uma fabricação em massa, assim. Eles fazendo e já distribuindo. A facilidade também que é para você fazer o pão. Você faz ali rapidinho, você já coloca, já assa. E geralmente ele também não era fermentado, isso daí. Porque você faz ali rapidinho, já entrega para comer. Então é um alimento rápido também. Agora, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, eu acho que tem aí também uma conotação do que seria já a Eucaristia. E a multiplicação dos pães, ela é tratada diversas vezes nos evangelhos, tanto sinóticos quanto de João. No evangelho de João, sobretudo, nós temos ali a multiplicação dos pães e depois da multiplicação dos pães nós temos um discurso que é chamado o discurso do pão da vida, que é um capítulo inteiro que Jesus fala sobre o pão. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. Todo esse discurso que gira em torno desse pensamento, ele foi realizado e foi proferido depois da multiplicação dos pães. E uma das coisas que eu acho fabulosa na multiplicação dos pães é que Jesus, ele caminha com aquela multidão, chega numa planície, ele vê aquele povo tudo sedento, não só de palavra, não só de milagre, mas ele percebe que muitas pessoas estão desmaiando de fome. Então ele diz o texto bíblico que ele sente compaixão, mas ele procura os discípulos. Falou assim, olha, a gente precisa arrumar comida para essa gente. Ou seja, ele vê a fome, ele percebe a fome e ele lança para os discípulos um desafio de sanar aquela fome.
Isso também é interessante, né? Porque Jesus ele poderia ter feito o milagre sem ter precisado ou pedido a ajuda dos discípulos, mas a responsabilidade de ver alguém com fome hoje E e não. fechar os olhos e dizer que o problema é Deus, não é, porque eu vi, né? Eu vi o outro com fome, mas eu não me deixei sensibilizar. Talvez eu tenha fechado os olhos do coração. Quando ele diz isso para os discípulos dizem assim, tentando tirar o corpo fora. Mas o que que a gente vai fazer aqui no deserto, né? Como é que a gente vai alimentar? E aí que eu acho que entra a poesia do Evangelho, que diz assim: tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, né? Aquele menino representa o que Deus quer de nós, né? Quando ele diz que a gente deveria ser como crianças, né? Porque se fosse um adulto, diante daquela multidão de gente, ele não colocaria à disposição aqueles 5 pães, ele pensaria nele. Ele teria até escondido com medo, né? Teria escondido. O Porque menino falou assim, não, não, inocente, né? o menino apresenta aquilo dizendo, Tá aqui, é eu meu, tenho, é nosso, é nosso, é nosso. Eu posso resolver, tá aqui. Isso, e a partir disso é realizado o milagre. Eu acho que o milagre é a falta da noção, né? Porque se for por esse sentido aí que o senhor falou, o menino não tinha noção que tinha tanta gente ali. Não tinha noção, mas diante era aquilo que ele podia Tô oferecer. entregando, aqui é para todo mundo, né? E Jesus transforma aquilo e nessa multiplicação dos pães. Aí a gente vai lendo também que esse pão, ele alimenta. Tanto é que sobrou depois, Deu né? muitos, cestos, 12 12 cestos. cestos. 12 cestos com o que sobrou. E a gente fazendo essa leitura do pão e também atrelando à Eucaristia, a gente percebe que toda essa mensagem ela tá interligada, né? Porque a Eucaristia também é essa saciedade que Jesus deseja que sintamos com a presença dele no nosso meio. Tanto é assim que a gente chama, eu digo isso a gente dentro do universo católico, né? Católico Apostólico Romano. A gente acredita que verdadeiramente aquela partícula consagrada não é mais pão, mas o corpo e o sangue de Cristo. E a gente chama isso comunhão. Ou seja, é o meu ser entrando em comunhão com esse Deus que quer caminhar comigo, que é o Emmanuel, o Deus conosco. Então, Deus que se faz pão para que a gente se alimente dele. E lá também, nesse mesmo discurso do pão da vida, em João, quando muitos discípulos escutaram aquilo, eles se assustaram, se escandalizaram. E aí diz o texto bíblico que alguns abandonaram o segmento. E Jesus olha para os discípulos, sobretudo para os apóstolos, e fala assim: vocês também não se escandalizaram? Vocês também não querem me abandonar? Aí Pedro fala: a quem iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Então, é um discurso que até hoje, às vezes, a gente fica como que, não escandalizado, mas imaginar que Deus, na sua imensidão, quis se fazer tão pequeno no formato de um pão para que a gente pudesse carregá-lo para sempre dentro de nós. Verdade. Então é lindo pensar sobre isso. Verdade, viu, pai? Muito bom. E a gente vê aí o senhor mora ali no centro de São Paulo, né? Moro. Andando ali pelo centro ali, eu na pandemia, eu fui ajudar uma ONG a cozinhar e a gente chegou a fazer 600 mil refeições no mês, né? E você via que não dá conta. Não dá. Não dá conta, não dá conta, não dá conta. Você não dá conta da pobreza que existe. Da fome, né? E eu acho que eu fico pensando assim, Jesus, hoje aqui vendo, porque assim, eu tô sentindo um endurecimento no coração do povo, né? A gente não consegue mais perceber, não. Até a gente mesmo, a gente passa às vezes por uma pessoa com fome na rua e você não... É que também hoje é difícil, e aí a gente entende a dureza. atitude de muitas pessoas, andar em São Paulo tá complicado, difícil, né? Porque as pessoas podem se aproximar de você, o que era um gesto natural antes de você parar para ouvir, hoje se alguém se aproxima de você e vai tentar falar alguma coisa, você se assusta. Você pensa que vão tentar roubar seu celular, vai tentar roubar
a sua carteira. Então eu acho assim, a situação social e econômica que nós estamos vivendo está endurecendo os nossos corações, né? E talvez seja uma forma até de você se preservar, de você guardar a sua vida, né? Porque assim, ali andando no centro de São Paulo, eu confesso para você, por mais misericórdia que você tenha, tem um momento em que não dá mais. Você Porque se você andar, eu ali por exemplo, da Rua Martim Francisco, que eu moro, descendo até a para República, Glete. isso, ou até a República Uhum. ali, né, passando pelo Aroche, eu vou ser abordado pelo menos umas 10 vezes caminhando a pé. E não há Cristo que aguente, vamos assim dizer, né? Porque uma coisa é você... Como é que você vai atender todas essas pessoas? Então, eu acho que falta, assim, talvez um olhar de misericórdia, mas um olhar de misericórdia que não passa em você simplesmente dar R$ 1 para quem te pedir na rua, mas um olhar de misericórdia que faça você levantar a sua voz, E né? dizer assim, E alguém tá. alguém tem responsabilidade sobre Exato. isso e não está cumprindo. Então é levantar a voz contra os poderes políticos, fazer manifestação, se posicionar politicamente, socialmente, para que de fato esse problema seja resolvido. Agora, como é que faz? Você vê a prefeitura foi obrigada agora, os órgãos públicos, a não colocar mais pedra para debaixo das pontes para as pessoas não dormir debaixo. É uma lei. Então, assim, quem era para cuidar, ela tá sendo obrigada a fazer isso. Né? Que é uma operação que visa a estética, né? A beleza da cidade. E não o acolhimento de quem precisa. De fato, é desumano. É desumano. É desumano. E o padre Lancelotti, né? Isso, o Júlio Lancelotti. Ele é bem radical, e ele anda com a marreta. pega uma marreta e quebra. Ele é bem é atuante com a população de rua, né? E assim, o que me assusta também, que ele faz um trabalho muito bonito, o Júlio Lancelotti, mas ele acaba sendo muito criticado pelos próprios cristãos. Então, eu não vou tentar responder isso aqui, mas fica um questionamento. O que está acontecendo com a gente? Ô padre, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu já fui repreendido porque e aquilo me marcou muito. Me marcou muito mesmo. Uma vez um morador, uma pessoa em situação de vulnerabilidade de rua me pediu comida e eu falei que não tinha, mas ia orar por ele. Aí ele falou assim: como é que você quer que eu acredite no seu Deus? Eu com fome. Isso até hoje me marca muito, né? Sei. Agora, padre, me diga uma coisa: como é que a gente prega o evangelho para quem tá com fome? Porque se o próprio Cristo, ele matou a fome para as pessoas. E assim, eu vejo hoje nas igrejas, porque assim, nós somos protestantes. E a gente não vê esse discurso nas igrejas hoje. A pessoa quer pregar porque quer pregar e quer salvar, mas a gente não vê o acolhimento. A gente não vê, a gente não tá vendo das igrejas hoje isso. Como é que a gente faz isso, padre? Como é que... Tem movimentos sociais dentro de muitas igrejas. Eu falo isso dentro tanto no universo católico quanto em igrejas protestantes e evangélicas. Mas ainda, talvez o grande erro é que seja meramente assistencial esse tipo de atuação. O que a gente precisaria de fato é uma pastoral social que de fato pudesse acolher essas pessoas, né? E mais do que acolher, dar a formação necessária para que elas consigam sair daquela situação. E tem projetos muito bonitos que são desenvolvidos. Eu trago aqui um movimento que se chama Aliança de Misericórdia. É uma comunidade de vida da Igreja Católica que trabalha justamente isso. Eles rezam com essas pessoas, eles levam o Santíssimo Sacramento, fazem adoração no meio da rua, mas também acolhem essas pessoas no intuito de tentar retirá-las daquela situação. Eu não acredito que uma pessoa, simplesmente por vontade própria, ela mergulhe na rua e faça aquilo por prazer. Existe ali muita ferida,
existe ali muita chaga a ser curada. E a gente não curará essas chagas com repressão, né? A gente curará com acolhida, com escutar. Talvez um simples gesto de você sentar ali e ouvir aquela história faça com que a pessoa ela consiga retirar de dentro dela um peso que talvez ela carregue por anos, né? Verdade. Ô, padre, o senhor falou aí desse trabalho que as igrejas fazem. Aí eu me recordei aqui de um trabalho importantíssimo sobre a desnutrição das Pastoral da crianças, criança. né? Que foi um trabalho que mudou a história do Brasil. Um trabalho que ajudou as crianças desnutridas a recuperar o peso ideal com a multimistura que era Isso. produzida nas igrejas, né? E salvou muita vida. E mudou. Quando a gente está estudando sobre a alimentação, esse trabalho é citado. Um trabalho que usou coisas que, alimentos que fora, eram né? de casca de ovo. E foi fenomenal. A pastoral da criança que nasceu ali na década de 80, né? Ela de fato, e a gente vive uma situação de pobreza hoje. Mas o que se vivia na Era década de miséria, 80 né? era miséria, era Desumano, era algo. isso, acho que a palavra é desumano mesmo. Então, a Zilda Arnes, com uma equipe ali do Paraná, inclusive ela surgiu ali a pastoral da criança, vendo aquilo que se desperdiçava, ela falou, não, isso pode ser uma fonte de nutrientes, né, para uma criança que não tem nada. E quantas crianças foram salvas, né? E ainda hoje a pastoral da criança tem um trabalho muito bonito, embora a gente tenha melhorado muito. A oferta de alimento. Né? Isso. Mas o que eu vejo hoje é que aquilo que a gente passou aqui na década de 80, países da África enfrentam hoje. E a pastoral da criança está lá também. Ela foi instaurada ali em muitos países da África e fazem um trabalho muito bonito de salvar vidas, né? Então é uma boa lembrança que você traz mesmo. É bem interessante. Divisou, assim, na questão de alimentação. Falando de comida, assim, padre, eu fui criado num berço, acho que minha esposa também, e o senhor também, né? A gente não comia se não fosse na mesa, né? E qual é a importância? E a gente vê hoje a quebra de valores, que uma juventude que não tem os valores que a gente tinha, tem os valores delas hoje, né? Mas a gente acha muito estranho algumas coisas acontecendo e a gente vê que a família não se reúne mais. E a gente vê o próprio Evangelho falando da Santa Ceia, né? A última reunião de Cristo, né? Por que a mesa é importante, padre? E qual é o sentido da mesa nesse sentido? Tanto... Dentro do catolicismo, a parte central da igreja é uma mesa, né? Que é o altar. Inclusive, ele é ornamentado como se fosse para uma refeição mesmo. A gente coloca a toalha branca, coloca uma vela para iluminar aquelas pessoas, coloca a flor. Então, essa leitura que você fez da mesa e da refeição em torno da mesa, ela é muito forte mesmo, tanto no cristianismo, como também para a compreensão do que é se alimentar, né? Mais do que comer, o alimento, ele é um se alimentar do outro também, né? Na presença do outro. E isso eu acho que a gente está perdendo. A gente está perdendo por questões culturais recentes, que cada um tem a sua individualidade dentro de casa, também pela pressa que a gente vive, né? Talvez as pessoas não consigam sentar e se alimentarem juntas, porque cada um tem um horário diferente. Então, a nossa estrutura hoje cultural e a forma como a gente vive parece que está colocando em xeque essa realidade que é tão importante e que, de fato, faz trazer uma vida nova para as famílias. Você poder se sentar à mesa, você poder conversar tranquilamente com quem você ama, né? São parentes, são amigos,
você poder desfrutar daquele alimento que foi preparado com carinho, né? E tem isso também. A pessoa que preparou e preparou para os seus, ela coloca ali todo o afeto, né? E hoje está muito complicado você fazer isso. Mas acredito eu que tenha muitas famílias tentando recuperar essa tradição, inclusive de proibir na mesa o uso de celular. E isso é significativo, porque as pessoas elas passaram de um ponto que era uma cultura muito tradicional, que era ali daquele tempo que a gente era a mesa era posta, os empregados traziam a comida, que era um tempo que já passou, graças a Deus. As crianças não podiam sentar à mesa, mas era uma família marcada por esse patriarcado muito forte. A gente saiu de uma situação rígida, assim, e foi para um extremo que não tem mais valor à mesa. Que eu como em qualquer lugar, né? Que eu como na frente da televisão, ou eu como um lanche, eu compro isso, eu como aquilo. Mas a gente está voltando para um equilíbrio, eu acredito, hoje. E, sobretudo, movido por famílias que têm essa preocupação, que vem na base do Evangelho uma mudança de vida, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Eu acho muito interessante, porque assim, quando você vai ver a gente falando de Jesus, o judeu, o árabe daquela área ali, eles não têm eram praticamente nômades, né? Eles não tinham o costume de uma mesa, né? Eles sentavam no chão, se reuniam, né? Mas a mesa ali, ela tá muito explícita, né? Ele tá muito dizendo aqui, ó, eles se reuniram ao redor da mesa, né? Então, é algo que é algo que Jesus queria deixar mesmo ali. Isso. E a mesa também, dependendo do formato, você consegue ter contato com todas as pessoas. E eu acho que isso também diz muito com relação a Jesus. Porque você está comendo, você está compartilhando, mas você está como que dialogando mesmo sem falar palavra alguma, né? Então a mesa ela traz essa possibilidade de você colocar os seus dons mesmo ali na mesa, né? Mesmo que você não ofereça nada, mas você está ali. E a riqueza maior é a sua presença ali naquela mesa. Uma vez eu escrevi da tristeza que é para uma mãe não poder reunir os filhos numa mesa num dia de festa, né? Que pode ser o motivo que for. A mãe compreende quando o filho está trabalhando longe, que ele não pode ir, não sei o quê. Mas pro coração da mãe, aquele filho que simplesmente diz eu não vou, né? O que não querer. Não quer a convivência. E eu percebo e trago também aqui nessa conversa o carinho que a minha mãe tinha em preparar o alimento, sabe? E isso é amor puro. Eu lembro que uma vez eu tenho o costume de comer ovos no café da manhã. E geralmente ovo cozido, né? Um ou dois ovos e uma xícara de café, tá bom. E minha mãe sempre fez o café para mim, com pão, com aquelas coisas. Não sei. E uma vez ela foi no seminário me visitar, e assim, por mais que a gente tivesse intimidade, era minha mãe, ela percebeu que eu não comi pão e que trouxeram um ovo para eu comer. Ela não disse nada. Quando eu fui visitá-la, eu acordei, o ovo estava cozido ali. Olha só. E ela não disse nada, mas eu entendi ali uma explosão de amor, porque ela viu, né? Ela que me amava, queria que eu me sentisse bem, e ela trouxe essa realidade, que não era a realidade dela, porque ela não comia ovo de manhã, mas ela trouxe para que eu pudesse estar satisfeito. Então, isso que eu falo, a mãe talvez seja a expressão máxima desse alimento da alma, né? A cozinha, ela tem esse poder de ser unido por uma figura que pode ser a mãe, hoje também o pai, que o pai também geralmente cozinha,
Mas essa pessoa, ela congrega, né? E eu estava dizendo assim, a tristeza de uma mãe é não ver os seus nessa mesa, na mesa que ela preparou. Porque ela não preparou à toa, né? Ela É colocou verdade. ali todo o seu afeto, todo o seu Tempo e carinho. tudo, né? É. Não é só a nutrição, né? Não, não é, nutrir. não é. Nutrir é muito fácil, né? É, comer qualquer carboidrato, a gente está É nutrido, verdade. né? Ô, padre, a gente tá falando comer, alimento, momento, emoção e o jejum. É, Muito usado para tá sendo, ter uma ruptura, né, assim, da carne e É. tá até tem muito estudos agora, né? antigo. Todas as religiões praticam, né? Evangélico, católicos, muçulmanos praticam o jejum. Cientificamente, a gente sabe, há até estudo ganhador do Nobel da Paz, ele falou sobre o jejum intermitente, é uma prática que o nosso organismo, de alguma forma, ele se recupera, se regenera e acaba destruindo algumas células que são cancerígenas. Isso é estudo, tá? Ciência. Mas o jejum, numa época que ninguém sabia disso, ele já era usado, é usado até hoje nas religiões. Como que o senhor define da forma espiritual o jejum? Como que a gente... O jejum dentro da religião, sobretudo no Antigo Testamento, ele entra também como uma orientação. É uma orientação espiritual, mas ao mesmo tempo é uma orientação de saúde. Também, né? É como o próprio. A gente fala da circuncisão dos judeus. Uhum. É uma questão religiosa, mas ela nasceu por quê? Saúde. Muitos meninos Exato. morriam de infecção. Os homens também, por falta de higiene. Então, é melhor você coloca ali você vai percebendo, né, que isso está fazendo mal, você consegue dar uma conotação religiosa para aquilo, e aquilo acaba virando um preceito. O jejum também, a mesma coisa. A pessoa que deixa o seu organismo trabalhar por um momento sem o peso de um alimento que talvez possa estar fazendo mal para aquela pessoa, então você descansa o organismo e isso fez bem para aquelas pessoas. E isso entra também como um preceito religioso. E esse preceito ele é assumido, tanto é que a gente tem ali os discípulos, inclusive no Evangelho, a gente costuma ouvir essa expressão. Os discípulos de João Batista jejuam e os teus discípulos não jejuam. Por quê? E Jesus diz assim, porque o noivo está com eles. Quando eu for, o jejum será necessário. Agora é tempo de alegria. Então, o jejum ele é abraçado em determinados momentos dentro da igreja, mas tem muitas pessoas que fazem o jejum toda sexta-feira, por exemplo, ou em determinado dia da semana. E a gente percebe que quando eu abdico de algo e ofereço isso em oblação ou em agrado a Deus, é um sacrifício, mas ao mesmo tempo está fazendo um bem para mim, né? Porque eu estou deixando o meu organismo poder trabalhar. E existe também vários tipos de jejuns, né? A gente tem o jejum do alimento, mas tem também a abstinência de você se privar de alguma coisa que te faça muito bem, mas você faz isso com propósito. E esse propósito é capaz de mudar vidas, né? Tem gente que fica sem comer dentro daquilo que a gente falava da caridade, faz um jejum, mas não é simplesmente um jejum para que eu faça um jejum intermitente. A ideia não é essa. Embora o jejum intermitente tenha todas essas vantagens que estão sendo descobertas recentemente, como você dizia. Mas eu faço aquele jejum para agradar a Deus, dizendo, o que eu não comerei hoje, eu darei para alguém comer, né? Então você consegue fazer uma outra leitura também desse sacrifício. A gente estava falando do jejum de Daniel, eu discutindo com ele. Daniel foi o primeiro vegano da história. Vegano, é verdade. Eu estava associando, né? Eu fui pesquisar e hoje está muito em voga também essa questão de você se privar de determinados alimentos pensando
na natureza, etc. Eu teria que fazer um esforço muito grande ainda para Eu também. chegar lá. Eu não consigo jejuar, não. O jejum até que às vezes a gente... consigo fácil. Quem passa 3 dias sem comer. É, Mas nossa, eu fico, eu morro. mas aí tem outros tipos Não, de sim, jejum sim. que dá para fazer, né? Não, Ô, padre, e a gula? Ah, e a O gula já excesso. É uma extremo, delícia, O né? excesso, porque A o jejum gula- é justificado, não deixa de ser um extremo, né? O jejum e a gula. A gula é um pecado, né? Segundo algumas religiões. Entraria dentro dos 7 pecados capitais. Ele é Exatamente. um pecado é, que você não tem domínio. Eu acho que não tem mesmo, não. O pecado capital é aquilo que você não tem domínio. Você teria domínio, mas você deseja e você se permite passar do limite. Tanto é assim que na Idade Média, nos tempos aí idos, as pessoas elas encontravam tanto prazer no alimento, e de fato é Que morriam, prazeroso, né? né? Elas tinham uma pena. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu estudei gastronomia, eu ouvi falar já. A pessoa comia, se alimentava, E e aí ela vomitava vomitava pra para comer poder mais. voltar a comer. Então era uma bulimia reversa, né? A Uhum. pessoa ela fazia aquilo para... E a gula, de fato, é um desregular. O alimento, ele serve para alimentar, para ter prazer, mas quando eu olho para o alimento e vejo ali simplesmente uma fonte de prazer, eu descaracterizei o Já não é mais alimento. alimento. Ele é um problema para mim, ele é um vício, né? E isso é preocupante. Então, todas as vezes, qualquer coisa que passa do controle e aquilo vira um vício, aí já a gente tem que censurar, né? Porque aí foge do princípio da razão daquilo existir, né? Não teve fundamento, né? A Bíblia, ela vem sendo fundada, a relação do homem com Deus, ela surge desde Abraão e aí passa por Moisés, né? E ela vem em termos de holocaustos, né? O homem não chegava a Deus, né? Isso era um pecado mortal, né? Você Uhum. ir diretamente a Deus, como a É, Bíblia fala, né? E quando a Bíblia vem para o Evangelho, aí ela já trata do Cordeiro, né? é. Que é o próprio Cristo, né? Quando foi o porquê dessa retratação de Jesus com o Cordeiro? É exatamente pelo Holocausto, para você não fazer mais a... Porque quando aconteceu ali no tempo da escravidão no Egito, e Deus prometeu que libertaria e veio Moisés, o grande símbolo daquelas pessoas que seriam preservadas era o sangue do cordeiro, né, que passava na porta Uhum. e aí passava à A noite, aquelas morte pessoas seriam preservadas. Então a marca do cordeiro ficou como que aqueles que receberam o sinal da salvação. Isso no Antigo Testamento. E esse cordeiro ele precisava ser imolado e oferecido em todas as Páscoas, né? Que a Páscoa seria essa passagem da escravidão para a Terra Prometida. Com Jesus, ele se apresenta como novo cordeiro, porque uma vez ele se oferecido na cruz, ele se oferecendo na cruz e morrendo por nossos pecados, aquele sangue derramado de Jesus é o sangue do novo cordeiro, que nos liberta da morte, não da morte física, mas da morte eterna. Então Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que veio para não precisar fazer mais expiação, não precisar fazer mais oblação, não precisar fazer mais sacrifício, porque aquele sacrifício de Jesus, ele foi suficiente para que a gente tivesse a nossa vida resguardada para a eternidade. São João trata muito do Cordeiro, tanto nas suas cartas como no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse fala muito do Cordeiro. Então, a relação do Cordeiro com Jesus é essa, o Cordeiro de Deus. Tanto é que João Batista apresenta ele como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, a gente às vezes fala assim, aquele que tira os pecados.
Jesus não veio para tirar os pecados, porque os pecados ele não conseguiria tirar, porque os pecados a gente comete diariamente. Toda hora. Ele veio para tirar o pecado, que é o pecado original, aquilo que maculou a nossa vida, aquilo que nos fez sair do paraíso e enfrentar a morte, né? Então, é o pecado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. E assim, falando de novo dentro do meu universo de católico, né? A gente acredita que a Eucaristia, ela é a atualização desse mistério de Jesus morto na cruz. Porque todas as vezes que a gente celebra a Eucaristia, a gente chama o sacrifício da Eucaristia. Então é Jesus novamente derramando o seu sangue ali através da consagração para que a gente pudesse ser resgatado desse mal. Ô padre, falando de Jesus foi acusado de comilão, né? Foi. Jesus foi acusado de comilão. E foi bem naquele episódio com os do João Batista. Eles, você come e bebe, né? Então Jesus, ele sabia viver. Muito bem. Muito bem. Você muito vê que ele até transformou a água em vinho, né? Sabe da coisa, comia pão, fazia ceia, Jesus era e ele nos ensinou também a bem viver, né? Bem. Eu acredito que aquelas orientações que Jesus dá ali naquela série de orientações que ele dá aos discípulos, com relação à preocupação. Por que você está tão preocupado, né? Hoje isso venderia muito hoje, né? A gente vive preocupado e a gente às vezes vai buscar essas mesmas palavras de Jesus num coaching, alguém que não sei o quê, que pegou de Jesus. Tá tudo ali no Evangelho. A questão da preocupação, a sua preocupação hoje não vai te garantir vida amanhã. Então, nem que resolva os problemas. Nem também. que se resolva. E Jesus diz assim também, que eu acho isso fantástico. Aquilo que você não quer que o outro te faça, não faça você a ele. Pronto. Isso resolveria quase todos os nossos problemas de relacionamento. Não é verdade? E tá tudo ali na Sagrada Escritura. Então a gente precisaria beber na fonte. Viver. Isso. Porque às vezes a gente tem muita leitura, teoria, mas praticar... É verdade. O padre, a gente vê muita proibição no Velho Testamento, né? E Jesus, principalmente alimentar, né? Você não pode comer sangue, você não pode comer frutos do mar, você não pode comer animais fendados, essas coisas. Quando chega em Jesus... Há uma ruptura, Uma ruptura, mais uma ruptura total. Tá liberado hoje em dia todo tipo de alimento, segundo a Bíblia, pelo que Jesus falava? Ou não? A gente ainda tem algumas restrições aí, pá? Então, dentro do Antigo Testamento, aquilo que eu dizia, eram regras sanitárias, vamos assim dizer, que se transformaram em regras religiosas. E foram abraçadas como regras religiosas até hoje por alguns grupos. Mas se a gente for pegar ali a razão mesmo daquilo ter sido instituído, novamente, um porco naquele tempo, comendo que não tinha o que comer. Lavagem no chiqueiro. O porco era um animal imundo. A pessoa comia o porco e poderia pegar uma bactéria, sei lá o que. Faz muito sentido. Então, todas essas proibições, o sangue também, né? Como é que você ia colher o sangue naquele tempo? Como é que isso se... Então, a falta de higiene naquele período era muito grande, sobretudo em povos nômades, que não tinha água, né, para você fazer asepsia, para você lavar. Então, tem tudo isso. A gente costuma dizer que são mais de 1000 regras no Antigo Testamento. É muita regra. É muita regra. E aí a gente entende o embate dos fariseus com Jesus. Porque ele era a liberdade, né? Ele era a liberdade e eles eram a observância da lei. Então eles viviam não para viver, eles viviam para observar se os outros estavam fazendo aquilo que era proibido. E a implicância de Jesus está justamente nessa postura dos fariseus, de colocarem pesos pesados nas costas dos outros, mas eles mesmos às vezes não viviam. Então, a complicação, vamos assim dizer, dessas regras está justamente nisso.
Quando aconteceu ali que Jesus diz com relação à comida, que o que torna impuro não é o que entra na boca do ser Mas humano, mas aquilo que sai de dentro dele, do seu coração, ele já deu uma conotação interessante, que não existem alimentos impuros, né? Às vezes você pode comer um alimento que pode ser considerado impuro, mas a verdadeira impureza está naquilo que você faz. As ações que te motivam a fazer determinada atitude. E às vezes a gente se prende tanto em regras que são fáceis de viverem, seguir, né? de seguir, porque você vai restringir isso, restringir aquilo, e você não faz um exame de consciência capaz de você ser transformado, de você mudar aquilo que precisa ser mudado. Então isso acaba sendo censurado por Jesus. Porque ele diz, eu quero a compaixão e não o sacrifício. É muito forte isso. É demais. É muito forte. Eu quero a compaixão e não o sacrifício. E também tem a questão que lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja estava se expandindo, e existia ali uma questão. Os novos cristãos, aqueles que haviam renascido no Espírito Santo, né, depois de Pentecostes, com os judeus que estavam se convertendo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai seguir a norma que nós estamos vivendo, ou já que eles estão se convertendo, a gente mantém as regras deles. A gente não vai comer mais carne, a gente não vai comer mais não sei o que lá, o sangue. E teve o primeiro concílio, vamos assim dizer, que a gente chama o primeiro concílio da história, que Pedro, Paulo e os discípulos se reuniram para debater o que eles iriam fazer. E aí ali discutiram, não, eles se converteram, então eles precisam também fazer essa passagem, porque não existe alimento impuro. E está ali nos Atos dos Apóstolos. Verdade. Então a gente já tem uma resposta para isso, né? É verdade, mas é tão bom a carninha com sangue. Eu com Mal passadinho. chouriço vai bem, hein? Eu adoro chouriço. E uma galinha cabidela ou... Não sei se você fala cabidela ou galinha Não, é cabidela. molho par. Não, no Nordeste é cabidela. Cabidela é Cabidela. boa também, Molho né? par já é pra cá, já, Eu pra não mim. tive o hábito. Não foi algo que foi apresentado pra Mas gente, eu- não. é- Sou da é- Bahia é- e pra gente, não. Assim, como Você eu... é da Bahia? Sou. Mas e o É porque ela tá lá... sarapatel, você não... Sim, mas não o sangue, assim. A região dela é diferente, padre. Ela tá lá pra cima, lá de Quase Irecê, ali chapada. Chapada, já é um hábito alimentar diferente do sertão. A gente Porque assim, no sertão lá de onde eu sou criado, a gente dizem que você só perde Se aproveita tudo, só né? perde do porco berro que não dá tempo sem sacar, né? A gente come o sangue, Isso. fazia um doce de sangue chamado chouriço. Não sei se o senhor com conhece. gergelim, Com gergelim e farinha. Não, E doce não. Nossa, uma delícia. Era sangue de quê que Sangue de usava? porco. De porco? Não, Pois é. Doce eu não... Fazia a linguiça do sangue. Doce eu comi uma vez, mas foi no Uruguai, que eu morei no Uruguai 1 ano, e eles faziam uma linguiça que era tipo chouriço, Uhum. mas com marmelada. Não. E aí ficou um negócio meio estranho, mas era gostoso. Não, diferente. o padre, o doce feito do sangue de porco é uma das coisas mais gostosas que eu já comi na vida. Então já tô dentro pra gente experimentar. Pois é, aí já não faz mais, porque assim, já o porco que você guardava no chiqueiro lá não existe mais, né? Tá muito difícil. E se o cara vem, compra e leva, né? Então, mas tudo vocês aproveitavam. A cabeça do porco, os miolos, os olhos, a gente come tudo. A cabeça assada é uma Nossa, delícia. cozida lá, o rim, tudo que a gente... Isso, tudo, o rim também eu gosto. tudo a gente comia. Então não se perdia nada, né? Mas a gente via essa não uma mística que ainda existe em cima da comida. Ainda usam a Bíblia, mas quando você vai ler lá que você vê o Novo Testamento, já não tem mais tanto, né? Já não tem pelo mais. contrário. Pelo contrário. Exato. Agora é assim, a gente falando dentro do. Eu falo dentro do que eu acredito, dentro da minha fé. Uhum. Agora, isso é muito caro, isso é muito sério para a pessoa que acredita nisso. Claro, não, claro. Então ela é o respeito, a gente respeita tudo. Embora, dentro da minha concepção, eu não vejo a real necessidade dessa proibição. Claro.
mas tem gente que Mas guarda isso, a né? religião também tem muito disso, né, padre? Eu acho que a pessoa tem que seguir a religião que ela se sente bem, né? É isso. Então, se ela tá ali seguindo aquela e aquilo foi passado para ela dessa forma, então Claro, é muito mais benéfico para ela permanecer dessa forma do que ela ir contra, né? Porque isso é. quando a Porque ela, gente se ela for contra também, aí não não faz sentido. faz Perigo. sentido, não faz. Ela tá ali naquela religião, Mas né? assim, uma das as coisas que eu sinto mais falta do Nordeste hoje é as festas juninas, né? Que isso é muito bom. E a Semana Santa, que no Nordeste, na minha região, padre, eu sou de um, de um sertão muito pequeno lá, né? 5 mil habitantes. E as mulheres se reuniam e a gente ia fazer forno num certo lugar e todo mundo levava comida e ia fazer naquele lugar. E na Semana Santa a gente trocava alimento. Tinha uma coisa diferente, né? Hoje em dia a gente não vê Mas mais que isso, né? interessante, porque aqui no Sul, a Semana Santa ela é marcada pela penitência, né? Uhum. E não é a troca A de fé. alimento, ou não é. É. Mas existe movimentos, tanto no Brasil como fora do Brasil, que de fato a Semana Santa é marcada por essa Exato. festividade, né? Que o alimento está em torno. Em Minas Gerais, por exemplo, na Sexta-feira Santa é o dia que quem tem o gado, Você eles. troca com quem tem o frango. E é Isso. exatamente isso que Ou a gente doa faz. o leite aquele dia. Eles recolhem o leite É, e exato. doam o leite. Chega esse leite doado, vai para casa da pessoa para ela fazer É. o doce. E é o dia que a pessoa come melhor, vamos assim Nossa, dizer, Semana né? Santa a gente fica É. grande lá, viu? O senhor falou que tinha uma passagem aí que o senhor queria ler, pai? Então, eu falei tem alguns livros Uhum. é, em parceria com Maurício de Souza. Olha que Olha isso. charme. Essa daqui é a minha primeira Bíblia com a Turma da Mônica. Que legal. São 6 livros que eu escrevi, está nascendo o 7º. Nós fizemos uma reunião agora faz uns 2 meses e aí a gente já estipulou, já tem o título, já escrevi, o Maurício já viu e a gente já conversou, então está nascendo o Bom. 7º. E quando esse daqui foi um dos primeiros livros que eu escrevi com ele. Quando a gente sentou para escrever, eu queria escrever a Bíblia, ele também tinha interesse na Bíblia, né? Tanto por isso que a gente estabeleceu a parceria. Mas como que você vai apresentar o Com a texto bíblico criança. para uma criança tendo uma Mônica e o Cebolinha? Então é meio E o complicado para a Cascão que criança não e o gosta. Cascão. Como é que a criança vai imaginar que Maria é a Mônica? Então, dentro desse imaginário da criança, aí eu tive uma ideia de fazer como se fosse um teatro. Uhum. E aí Muito todas bom. as passagens elas são representadas pela Turma da Mônica, como se fosse um grupo de crianças que estariam representando passagens bíblicas. Então acabou ficando um projeto muito legal. Não sei se tem a chance de ver aqui alguma, por exemplo, a criação, né? Aqui, eles estão dentro de um palco, né? Tem Tá com a folhinha ali. eles estão dentro de um palco, dá para perceber que é um lugar que ele é Nossa, cenográfico, né? Uhum. Vamos ver aqui, Bem tem bolado, lugar que hein? tem a luz de efeito Olha os esmaltes. e etc. muito Então bom. nasceu esse projeto aqui que é bem interessante. Agora eu sou muito conhecido no universo católico por uma novena que eu escrevi, que chama 9 Meses com Maria. 9 Meses com Maria, a novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Quase toda a minha literatura ela é escrita na primeira pessoa. Eu Uhum. gosto de escrever como se fosse o personagem ou a Narrando. personagem narrando. Então esse livro ele nasceu como se fosse um diário de Nossa Senhora grávida. Uhum. Então é Nossa Senhora do dia 25 de março até dezembro, contando sobre a sua gestação. E o intuito é, em contato com Maria grávida, que a gente faça a experiência de, com ela, aprender a gestar Jesus na nossa alma. Então essa novena nasceu há 12 anos. A gente já está mais de 300 mil livros vendidos no Brasil. Foi traduzido para diversos Best-seller idiomas já. também. Esse livro aqui, ele tem essa força. O último livro que eu escrevi é Lázaro, o dia em que a morte morreu. Nossa. E Lázaro, para mim, teve uma importância muito grande, porque eu falava da relação com a minha mãe, e quando eu fiz a experiência de entregar minha mãe, né, quando minha mãe faleceu, eu entrei numa depressão terrível, assim. E tudo aquilo que eu falava, que eu pregava,
não teve aderência para mim ao ponto de me reerguer, né? Então eu percebi a minha A sua fragilidade. crença não lhe sustentou. Não foi o Não foi suficiente suficiente. para aquele momento, diante da dor mesmo. E eu fiquei muito tempo sem escrever, porque a minha mãe era a inspiração de tudo na minha vida, assim, o amor que eu tinha e que eu tenho por ela. Então, quando eu, rezando, eu percebi que Lázaro poderia me ajudar. Lázaro é aquele que morreu 2 vezes, né? Uhum. Que era amigo de Jesus. É Que primo, né? Família ou não? não Não tem tem. dados aí, que é irmão de Marta e de Uhum. Maria. Então eu ousei imaginar a história de Lázaro, desde o nascimento de Lázaro até ele encontrando Jesus ali na adolescência. Então eu criei uma narrativa, um romance, né? E tem um momento aqui, já que a gente está falando sobre refeição, em que Jesus ele vai na casa de Lázaro, de Marta e Maria, e o título desse capítulo é Minha Casa é Casa dele, porque era ali que Jesus, segundo os evangelhos, descansava, onde ele podia se refazer, onde ele podia ser ele mesmo. Então ali ele não tinha aquela multidão de gente correndo atrás dele, mas ele conseguia ficar ali em paz, dentro daquela amizade sincera. Você imagina o que seria você acolher Jesus na sua casa? Eu não tenho noção, não, pai. Não como te falar assim, você ficar acuado diante de Jesus, que é Deus, mas você recebê-lo como um verdadeiro amigo e ele poder se sentir bem na sua casa, né? Então, esse capítulo ele fala mais ou menos isso. Então, eu gostaria de ler Fica à um vontade. trecho desse O daqui. espaço é todo seu. Diz assim, ó, Jesus depois do banho, é Lázaro falando, tá? Depois do banho de imersão, ele dormiu por quase 5 horas. Jesus, né? Estava cansado. Ao acordar com um sorriso maior, com o que chegou, disse: Agora tenho fome. Nós rimos, pois a mesa já estava preparada para a ceia. Então Jesus disse uma frase que sempre eu repetia e que ele repetia em nossa casa com relação ao cuidado que tínhamos para com ele. Minha confiança não foi desperdiçada. Depois de gargalharmos, sentamo-nos à mesa. Sentamo-nos à mesa. Enquanto os alimentos alegravam o paladar e a convivência fazia a alma sorrir. Assim deve ser as refeições. Deve suster o corpo e o coração. Conversamos sobre vários assuntos, alguns bem sérios, outros para descontração. Jesus nos ensinou desde cedo, ainda em sua juventude, quando nos visitava em peregrinação, que ao estarmos na mesa, todos os assuntos que travam a garganta devem ser evitados. A refeição é hora sagrada, e todas as vezes que trazemos divisões para esse momento, acabamos por envenenar o ventre das emoções. Fazer as refeições na presença de Jesus era sentir a força da cura, o alimento abençoado, compartilhado e saboreado entre a convivência íntima de amizade e amor sanava as feridas mais profundas do ser. Sim, a convivência à mesa pode curar, de modo especial quando somos para o outro o alimento de sua alma e nos alimentamos do que o outro é. Quando falta amor, comer é simplesmente comer. Minha casa é casa dele. Falo isso até hoje, mesmo depois de todos os acontecidos, pois meu ser, meu corpo, minha alma são dele e para ele. Meu ser é casa dele. Posso dizer com convicção absoluta: a Eucaristia que ele nos deixou faz com que eu reviva a força de estar em sua presença, sendo alimentado no corpo e na alma. Todas as pessoas que vivem a Eucaristia podem gritar ao mundo como eu: minha casa é casa dele. Jesus nunca invadiu nossa casa, nunca trouxe dissabor ao nosso viver, nunca saiu da nossa presença sem que antes estivéssemos alimentados dele. Aqui em Betânia, sempre foi bem recebido e desejado. Ele não encontrava resistência em nós. Essa adesão, por amor, fazia toda a diferença. É lindo saber que a humanidade logra vivenciar esse amor de sentar-se à mesa com ele
e ser curada no partir do pão. Marta, Maria e eu provamos da Eucaristia antes mesmo da sua instituição. Do livro Lázaro, Nossa, o dia em que a bom. morte morreu. Eu acho que é um resumo de tudo aquilo que a gente falou, né? verdade. Nós estamos chegando aqui ao final, né? Muito obrigado por você ter vindo, viu? Eu que agradeço Eu fico imensamente. muito feliz, porque é... A Eu- gente sempre quis essa exato. conversa, sabe? A gente sempre imaginou. E o padre é muito atuante lá no É. Instagram. E... É, eu Tá tô dando- vivo lá, tô... Ô, padre, eu tenho mais uma pergunta. Tem algum relato na Bíblia ou na Igreja Católica de algum santo, alguém que tenha vivido sem ingerir alimento? Tem até algumas. Eu puxei algumas coisas, pesquisei, mas não sei se procede. De uma senhora Tem. viveu sem alimento É, somente alimentada da Eucaristia, Sim, né? é essa parte. E aí a gente não consegue explicar, Porque ela sobreviveu. entrega para a ciência e tem casos ainda de pessoas que fazem essa experiência que não são divulgados porque para não criar uma sensação porque é perigoso, é né? perigoso dentro de uma concepção que talvez outras pessoas tentam viver, mas não recebeu a graça. Sim, Porque sim. você precisa receber a graça para você fazer essa opção de vida. Então, sim, existe esses relatos. E também tem muitos relatos dos milagres eucarísticos que a gente fala, que são momentos na história da igreja que de fato, tanto o corpo e o sangue de Cristo tiveram revelações assim, né? Que a hóstia se transformou em verdadeira carne, e isso está guardado até hoje, e essa carne está viva. Então são relatos assim dessa presença de Jesus eucarístico mesmo, dentro do universo católico, repito, né? Amém. Ô, padre, se o senhor fosse... Eu não via Jesus hoje na época que a gente tá, não. Porque, assim, Jesus veio numa época de perseguição, né? Hoje tá uma época de libertinagem. Todo mundo faz qualquer coisa. Como o senhor apresentaria Jesus hoje? Diz assim, olha, Jesus está chegando aí. Como o senhor apresentaria ele? É uma pergunta bastante interessante. Aquilo que eu escrevo com relação a esses personagens Porque o bíblicos, senhor escreve até na primeira pessoa, né? Como o em senhor... 2 mil anos atrás, eu tento também, para que a gente consiga ter familiaridade, embora ele esteja vivendo há 2 mil anos atrás, os sentimentos são muito presentes do que a gente vive hoje, né? Eu acredito que se Jesus hoje estivesse no nosso meio, ele surpreenderia muita gente, mas ele não seria reconhecido da mesma forma como ele não foi reconhecido naquele tempo pelos mais religiosos, por aqueles que estão imbuídos do poder religioso. Hoje ele não seria reconhecido pelo... Não seria identificado. Identificado Ele não pelo... seria identificado, eu não vou dizer quem, mas tanto evangélico quanto Sim. católico, Entendo. em geral. Não... Porque Jesus, se ele viesse pregando a mesma coisa que ele pregou há 2 mil anos atrás, ele iria entrar em conflito, da mesma forma como ele entrou em conflito com ele seria perseguido. Eu não sei se seria morto, mas seria cancelado nas redes sociais. Cancelado. Muito Né? bom, Porque a gente vive hoje uma onda de ferro e fogo que é assustadora. É verdade. E Jesus, ele era... iria enfrentar. Ou ele era ferro ou ele era fogo. Ele não ele mudaria, iria enfrentar. né? Assim como não mudou. Não mudou. Porque essa é a convicção. Então, essa pergunta é muito séria, porque eu acho assim, o mesmo embate que ele teve com os fariseus, com os mestres da lei, com os escribas, com os doutores, ele teria hoje com as pessoas que têm o microfone na mão. Porque essas pessoas não aceitariam a mensagem. Tanto é que quando alguém que tenta fazer aquilo que Jesus orientou, que a gente já citou aqui hoje, que eu não vou citar novamente, essa pessoa é censurada, né? Então... Verdade. É verdade. Padre, Obrigada. olha ali para a câmera ali, fala pro pessoal de casa se vale a pena ter aceitado Jesus.
Ô, e, cidade. e faz um convite pro pessoal. Tá bem. Se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, né, eu sou o Padre Luiz Erlim, como já fui apresentado. Eu tenho meu Instagram, @padreluiz, com S, Erlim com N. Aí vocês podem saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho. Foi um prazer enorme a gente estar aqui conversando sobre alimento, né, alimento do corpo e também alimento da alma. Mas que a gente possa ter outros encontros. Aqui né? vai ser, Com as portas certeza. estão abertas sempre pra você. E agradeço imensamente Muito a obrigado, vocês viu? pelo carinho e pela acolhida. Muito obrigado, gente. Tá chegando ao fim, né? Quem quiser seguir minhas páginas aí é Chefe Rogério Holanda. E a minha, Zânia Machado. Segue lá. E os patrocinadores aqui, os colaboradores são os mesmos, viu? Então, todo mundo Gente, já sabe. firme e forte. Firme e Tem uma forte. galera nova entrando aí, hein? E bora lá. Muito obrigado, hein? E até a próxima. Valeu, um abraço.